Esse vídeo é para você que se acha um cabra macho muito valente. De acordo com a palavra de Deus, o que é ser um valente do Senhor? O povo de Deus no Antigo Testamento era conhecido pelos outros povos por uma grande característica: o seu poderio na guerra. Mas nós sabemos muito bem que a grande vantagem que Israel tinha sobre os outros povos é o Deus que guerreava por eles, o Deus Todo-Poderoso que estava em todas as batalhas. Nessa análise de 2 Samuel, no capítulo 23, nós iremos refletir sobre quais eram as características dos valentes, os guerreiros de Davi. Grandes foram os feitos dos guerreiros de Davi. Também em outras traduções nós vemos falando sobre os poderosos de Davi ou os valentes de Davi. E esse trecho da palavra do Senhor nos traz histórias incríveis, de muita valentia, muita coragem, muita fé desses homens. O que eles fizeram é de se invejar em qualquer filme hollywoodiano que conte qualquer guerra de qualquer época. E no versículo 8 do capítulo 23, nós começamos vendo a história de Jabezão, que era um dos principais guerreiros, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, que numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. 800 homens. Nós não estamos falando de 8 nem 80, mas 800 soldados inimigos que um homem só derrotou pela fé, pela graça de Deus, mas com muita coragem. Se a gente for pensar em Leônidas, que era o líder dos 300 de Esparta, ele coloca esse filme no chinelo. São 800 homens de uma vez só, mortos por um homem apenas do povo de Deus. E a primeira lição que esse texto nos traz, e a história de Jabezão nos mostra, é que por mais que contraditória pode ser, por mais que a situação pareça desfavorável para nós, Deus tem uma resposta melhor. Deus tem a vitória para nos dar. E nós temos que lutar sim contra a situação. Por mais que ela pareça difícil, nós não podemos desistir, nós não podemos deixar de lado. Porque nós sabemos que do nosso lado, do lado do povo de Deus, guerreia um Deus todo-poderoso. Depois no versículo 9 nós vemos a história de Eleazar, que diz que ele era um dos 3 principais guerreiros. E esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. E os israelitas, o povo de Deus, recuou, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Você consegue imaginar o que é isso? Um guerreiro que luta tanto até a sua mão grudar na espada a ponto dele não conseguir largar mais. Isso para mim tem uma tradução numa única palavra: determinação. E todo servo de Deus tem que ser determinado. O guerreiro de Deus, ele não recua, ele não foge da batalha. Ele luta com determinação porque sabe que a vitória é porque Deus está com ele, não pelas suas próprias forças. Com certeza todos os guerreiros ali de Davi, todo o povo de Deus que guerreava, tinha isso na sua mente. Eu luto, mas eu sei que Deus está na batalha por mim, e por isso eu não largo da minha espada. Por isso eu não abro mão. Da mesma forma, nós não podemos abrir mão nem da nossa família, nem de uma cura que nós estamos buscando, nem de uma graça que nós estamos buscando de Deus. Nós temos que batalhar por ela. Agora no versículo 11 nós vemos também a história de Samá, filho de Agé. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe grande vitória. Mesmo que todos os amigos dele, imagine a cena, Samá olha para os lados e vê que todos os outros guerreiros de Israel haviam fugido, mas ele toma a posição onde ele está e ele não sai dali. Mais uma vez nós vemos a convicção daquele que era um guerreiro de Deus. O guerreiro de Deus, ele não foge da batalha e ele não recua também. Isso nós temos que tomar para as nossas vidas, esse ensinamento. Nós não podemos recuar, nos entristecer, mesmo que a situação seja difícil na nossa vida, nós sabemos quem luta por nós. Por isso mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis, momentos de batalha, e nós vemos que nós estamos perdendo a batalha, nós não podemos recuar, nós não podemos fugir, porque nós sabemos que Deus nos dará a vitória. E a partir do versículo 13, a palavra ainda nos conta outra história, que o destacamento filisteu, ou seja, uma grande parte do exército dos inimigos filisteus, estavam lá em Belém. E aí Davi, que estava escondido numa caverna, ele diz assim: que vontade, que bom seria se eu pudesse tomar da água lá das fontes de Belém. Mas ele não deu uma ordem específica, ele não mandou e nem pediu, mas os 3 principais guerreiros dele, os chefes do batalhão, eles foram até lá.
eles entraram no meio do acampamento filisteu e eles pegaram água lá dos poços e levaram até Davi. Você consegue imaginar o que é isso? Se nós formos trazer um exemplo do nosso dia a dia, é como se eu, sendo palmeirense, entrasse lá no meio da torcida do Corinthians com a minha camiseta do Palmeiras para torcer lá pelo meu time no meio daqueles caras. Foi mais ou menos isso que esses homens fizeram por Davi. Esses homens arriscaram suas vidas para fazer um favor ao rei, para agradar o seu rei, que era o rei Davi. E nós tomamos isso como lição para as nossas vidas também. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então muitas vezes, para nós agradarmos a Deus, nós vamos desagradar ao mundo. E o mundo vai olhar para nós com os olhos contrários, porque eles não vão entender, mas nós temos sempre que lembrar que nós temos que agradar, que obedecer e que buscar sempre a vontade do nosso rei. Continuando no versículo 18, temos a história de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia. Era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, ele matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Imagina só como era a conversa desses caras quando eles estavam lá no acampamento descansando. Um perguntava pro outro: "E aí, quantos você matou hoje?" "Ah, eu matei 800, e você?" "Ah, 300. "300? Tá fraco, hein?" E essa história ainda conta sobre um outro homem com feitos impressionantes, chamado Benaia. Ele está lá a partir do versículo 20. E diz assim que ele era um corajoso soldado, que realizou grandes feitos. Por exemplo, ele matou os dois melhores, um dos dois melhores soldados inimigos de Moabe. E aí a palavra continua dizendo que num dia de neve, simplesmente ele desceu num buraco e matou um leão. Fácil assim, né? Desceu num buraco cheio de neve e matou, guerreou e matou com um leão. E é interessante que a palavra, ela conta essas histórias com muita naturalidade. Talvez para o povo de Deus ali era muito normal isso. Eles confiavam muito no poder que Deus exercia sobre aquele exército e na proteção de Deus sobre aquele exército. Se nós lembrarmos bem, o rei Davi, quando ele era um menino ainda, a palavra nos diz que ele conta que ele matava leões, ele matava ursos que tentavam pegar as ovelhas em que ele cuidava. Então eles já estavam familiarizados com essa proteção divina. É isso que muitas vezes nós esquecemos. Às vezes nós nos amedrontamos quando aparece alguma situação difícil na nossa vida e a gente se esquece daquele Deus, do Deus que nós temos, do tamanho do nosso Deus. Então o nosso problema fica muito maior que o nosso Deus. E esses homens nos demonstram justamente o contrário, que nós temos que ter fé, que por mais que difícil pareça a situação, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é muito mais poderoso. E no versículo 21, a palavra de Deus continua contando sobre os feitos de Benaia. Diz que ele matou um egípcio de grande estatura, que provavelmente tinha mais de 2,20 metros de altura. E esse egípcio ele tinha nas suas mãos uma lança do tipo tecelão, que eram lanças bem compridas, enquanto Benaia tinha na sua mão um cajado, estilo um cajado de pastor mesmo. E a palavra de Deus conta que Benaia com esse cajado arrancou das mãos do egípcio a sua lança e o derrotou. Mais uma vez, um cenário desfavorável, um cenário em que o povo de Deus estava em desvantagem, mas Benaia com certeza tinha na sua mente que o Deus dele era muito mais poderoso que aquele egípcio, e o Deus poderia mudar toda aquela situação que estava reversa. Benaia pode ter visto Davi matando o gigante Golias, ou pode ser que ele ouviu alguém contando essa história, que os homens de Deus podiam matar homens gigantes, porque o Deus, não pelas suas forças, mas porque o Deus deles era um Deus poderoso. O Deus de Israel era o Deus supremo de todos os povos. Por isso eles guerreavam sem medo de lutar, sem medo de perder, sem medo do tamanho dos seus inimigos. E essa história, a história dos valentes, dos principais guerreiros de Davi, nos traz essa lição, uma lição muito importante nas nossas vidas. Que nós devemos sempre olhar para Deus diante das situações adversas da nossa vida. Por mais que as batalhas pareçam difíceis, por mais que o cenário pareça desfavorável, por mais que pareça que as tribulações vão nos consumir e nós vamos perder a batalha, nós temos que sempre lembrar de quem é o nosso Deus, daquele que batalha por nós. Porque da mesma forma que esse povo, os guerreiros de Davi, o povo de Israel foi vencedor nas batalhas, nós também seremos vitoriosos nas batalhas do dia a dia. E de fé em fé nós iremos até o fim das nossas vidas, para que um dia nós nos encontremos de novo com Cristo. No dia em que Jesus Cristo voltar para buscar esse povo dele, que somos nós teremos sim então a vitória final sobre todo o mal, sobre a morte, sobre a dor, sobre o pecado, e aí sim nós iremos com ele para a glória.
para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, creia nisso, meu querido irmão. Lute as suas lutas diárias com a fé de que Deus nunca vai te desamparar, de que Deus sempre vai batalhar do seu lado. E mesmo que você perca batalhas, mesmo que você se sinta fraco muitas vezes, saiba que o Senhor vai sempre te dar a vitória no final. E Ele tem algo muito melhor guardado para mim e para a tua vida. Guarde isso no teu coração, siga em frente, não recue, não olhe para os lados, olhe para Deus. Tenha essa palavra no seu coração e sempre se ligue na palavra.